Nos revela, ó Deus, a tua justiça, a justiça que procede da fé. Revela-nos, ó Deus, que fomos crucificados com Cristo. Já não vivemos nós mesmos, mas o teu Espírito que vive, governa, domina sobre a nossa vida. Revela-nos, ó Deus, que somos eleitos do Senhor, escolhidos pela tua presciência, pela tua boa vontade, pela tua escolha divina. Nós somos gratos e nos submetemos ao teu governo, teu senhorio sobre a nossa vida. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Romanos, o Evangelho aos pecadores. Nós estamos finalizando hoje, então, o livro de Romanos. Romanos é tido por muitos teólogos como o quinto evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João e Romanos. Pela profundidade e pela revelação da justiça de Cristo pela fé. Paulo anuncia o evangelho, uma boa notícia aos pecadores, aos maus, moralistas, religiosos. Ele diz, olha, tem uma boa notícia a todos esses que estão condenados, a todos esses que pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A boa notícia do céu é que a morte de Cristo Jesus justificou todos os pecadores. Aqueles que creem pela fé são justificados, se tornam justos, não pelo que fazem, mas por aquilo que creem. Justificados são crucificados. Creiam que aqueles que creram em Cristo Jesus, juntamente com Cristo, foram crucificados. Justos, crucificados com Cristo. E agora tem paz com Deus, tem paz com Deus. E tudo isso por conta da eleição divina. Foi Deus que quis assim. Foi Deus que escolheu. Ele escolheu vasos para honra e vasos para desonra. Foi Ele que escolheu. Foi a presciência de Deus, antes da fundação do mundo. Deus escolheu. Antes que você fosse formado, Deus escolheu. Por quê? Porque Ele quis. Por conta da sua misericórdia. Por conta do seu grande amor. E Paulo diz que o Evangelho, então, ele resulta em uma comunidade de salvos que se chama a família de Deus. Em que muitos têm diferentes dons, mas todos convergem agora para o lugar de responsabilidade. Em que cuidam-se mutuamente uns dos outros, ofertando o seu dom em favor do outro. Aquele que ensina, aquele que profetiza, aquele que pastoreia, aquele que evangeliza. Os dons da graça foram dispensados sobre cada um de nós. E agora essa família dos salvos, antes o indivíduo pecador, agora ele é acrescentado, ele é adicionado, ele é inserido em uma família. O corpo de Cristo, a família de Deus, que é a igreja. Essa comunidade dos salvos agora perpetua, desenvolve, promove a fé. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala, então, no capítulo 13, que todos estão agora em lugar, esse corpo de Cristo, esses membros agora, essas pessoas que antes estavam individualizadas, mas agora são colocadas em uma comunidade com vínculos de amor e de governo celestial, governo divino. Agora precisam se submeter uns aos outros em amor. Obedecer às autoridades, porque toda autoridade foi instituída por Deus. E Paulo também faz uma recomendação aqui no capítulo 14 de Romanos a respeito de um problema que existia entre os judeus e entre os cristãos que não eram judeus, os cristãos gentios. Porque os judeus, assim como nós lemos no Velho Testamento, eles tentavam cumprir a lei. E a lei, então, se atinha a muitos aspectos exteriores. Os judeus, por exemplo, Deus deu na lei que eles não poderiam comer carne de porco, por exemplo, carne sacrificada a ídolos. E existia um grupo de judeus que estava tentando judaizar aqueles que não eram judeus. E Paulo agora dizendo, olha, irmãos, vocês foram salvos, justificados, crucificados com Cristo, eleitos. E agora seja o vosso amor não fingido nesses vínculos de amor, nesses vínculos de unidade,
configurando a igreja. Mas eu quero que vocês não fiquem discutindo com esses irmãos que não são judeus. Não fiquem provocando situações. Aqueles que são fracos, aqueles que talvez eles são débeis na fé, eles são novinhos na fé. Não fiquem aumentando a régua, subindo a régua que eles não atingem. Não fiquem fazendo isso. Aí Paulo começa no capítulo 14 de Romanos, ele fala assim: aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo, não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos, não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram. E com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que o outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Tá percebendo isso? Porque os judeus prezavam o que? O sábado, até hoje. Enquanto os gentios não. E aí Paulo está dizendo, irmãos, agora vocês formam uma grande comunidade do amor, os judeus e os gentios. Vocês agora são cristãos, mas não fiquem discutindo sobre coisa tola. Se você guarda o sábado, faz bem, mas não a condene, não acuse, não condene quem não guarda. Se ele quiser guardar outro dia, o problema é dele. Agora, ninguém mais está sujeito aos mandamentos da lei. A lei foi cumprida em Cristo, portanto, não fiquem provocando discussões tolas, porque não é isso que vai justificar ninguém agora. Então, se alguém guarda o sábado, ele está dizendo, olha só, qualquer que come qualquer tipo de alimento também, ou melhor, da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado para o outro, ou melhor, um dia mais sagrado que o outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial, o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento, também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos, deseja igualmente agradar o Senhor e por isso dá graças a Deus. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos é para honrar o Senhor, e se morremos é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso, Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor tanto dos vivos como dos mortos. Então, por que você julga outro irmão? E aqui, novamente, eu preciso retomar, né? Esse julgamento aqui diz respeito a juízo. Isso a gente já fez diferenciação, né? Quando fala de julgamento, não julgueis. Depois, mais para frente, Paulo vai dizer, olha, é para julgar, sim. Julguem entre si, os irmãos. Esse julgamento não é um julgamento, não é juízo, não é apontar o erro para condenar, ok? Julga o procedimento, avalia o procedimento e vê se está em conformidade com a palavra. Se está disforme, não está conforme a palavra, precisa orientar. Aí precisa do amor não fingido para orientar o irmão, ou a nós mesmos, ok? Então esse julgamento que Paulo está dizendo não faça juízo, não faça juízo. Então, por que você faz juízo do outro irmão? Por que você julga o outro irmão? Por que o despreza? Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, pois as Escrituras dizem, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim, e toda língua declarará lealdade a Deus. Então que fique claro, Paulo está dizendo, irmãos, não entrem em demandas tolas. O cara que guarda o sábado não fica acusando quem não guarda, e quem não guarda não fica acusando quem guarda. Porque na época, imagina, se é hoje, imagina a época, ok? 2000 anos atrás, os judeus, fala com os judeus sobre isso, ok? Porque ele estava lá, na lei. E aí, Paulo está dizendo agora que o fim da lei é Cristo, ok? Cristo cumpriu a lei. Então, todo dia é sagrado agora. Pastor, bom, os
os judeus guardam sábado. Normalmente os cristãos guardam os cristãos, o dia sagrado para os cristãos é domingo. Agora, pastor, mas qual é a base? Bom, a base para nós agora é que Cristo, tudo foi cumprido em Cristo, nós estamos em Cristo, então todo dia é sagrado para nós. Não tem um dia específico, exclusivo. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar, mais uma vez, esse julgamento é juízo, tá? Deixemos de condenar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer o irmão tropeçar e cair. Ou seja, não fica jogando uma régua desnecessária para o outro. Não fica estabelecendo um critério que não faz mais sentido para o outro. Eu sei, estou convencido, com base na autoridade do Senhor Jesus, que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Mas se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa ele é impuro. E se outro irmão se aflige em razão do que você come, ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Não deixe que sua comida seja a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. Desse modo, você não será criticado por fazer algo que, a seu ver, é bom. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o que Paulo está dizendo? Irmãos, olha só. Existem certas coisas, certos procedimentos, que você perceber que isso vai ser um escândalo para o outro, não faça. Se você vir que isso vai causar dano à consciência do outro irmão, não faça. Se outro irmão se aflige em razão do que você come, ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Ou seja, para que provocar o outro? Para que provocar a fé do outro? Se você percebe que escandaliza, quer ver um exemplo claro? Vamos lá. A gente entra em algumas questões clássicas assim, né? Bom, o que pode, o que não pode, pastor? É a pergunta clássica da religiosidade, porque agora nós somos guiados pelo Espírito. Paulo diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Quer ver? Pode beber ou não pode? Bom, pode? Tá bom. Mas no seu conceito, e o conceito do mundo, pastor bebe? Mas pode beber. Tá percebendo? Por que a régua para mim? Se a Bíblia está apontando uma coisa, por que a régua para o pastor? Régua para todo mundo. Na cabeça do ímpio, o cristão não bebe. Ou seja, aí eu posso entrar numa demanda dizendo o seguinte, não, mas olha só, porque não é errado, porque, ok, mas eu sei que isso fere a consciência de tanto, será que eu não posso, isso não pode ser uma renúncia da minha vida para não ferir a consciência do outro? Você percebe? Que aí a gente entra em tanto demanda, pode, não pode, certo, errado, e aí tem muita coisa que vai ferir a consciência das pessoas. Então assim, se o padrão do mundo, se o mundo já estima que cristão não bebe, vamos nós agora, não, porque olha só, porque a gente vai agir para ferir a consciência do outro. Pastor, então quer dizer que eu vou ficar escravo? Não, mas quer dizer que também não posso renunciar a certas coisas? Ou, de certo, isso não configura que eu de fato sou escravo? Porque se isso me incomoda tanto ao ponto de não ficar sem, eu sou escravo disso. Você percebe? Então, assim, o que Paulo está dizendo? Irmão, tem coisas que você não faz, olha o bom senso, para não ferir a consciência do outro. O que você acha? Chega lá no GC Baby, GC Kids, aí tá lá a criancinha, alguém pedindo, eu quero pedir oração pro pai, que o pai bebe. Aí a filha do irmão, ou a filha do pastor diz assim, o pai também bebe. O que tu acha? É um escândalo, porque não discerne, a criança não vai discernir isso. Você percebe? E aí acaba sendo que pedra de tropeço. Estou falando uma questão muito, que aqui a gente pode gastar horas falando sobre isso, né? Mas a gente sempre quer, toda pessoa que ela está no pode, não pode, no certo, errado, ou ela diz, não, mas eu sei, pode. Ela não discerne. Por isso que Paulo disse, irmão, tudo é lícito, mas nem tudo convém.
Não é na regra, no limite da lei, no limite do pode, do limite do não pode, é perceber o espírito. Traz escândalo. Para muitos é um gatilho, né? Paulo está dizendo, irmão, se o irmão lá não come carne de porco, não acuse quem come. Não fique condenando quem coma. E você que come, não fique forçando o outro que não come. E se outro irmão se aflige em razão do que você come ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Não deixe que sua comida seja causa de perdição de alguém por quem Cristo morreu. Desse modo, você não será criticado por fazer algo que, ao seu ver, é bom. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Não destruam a obra de Deus por causa da comida. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. Sensato, sim ou não? Prudente. Você está vendo? Paulo não está dizendo nem que pode e nem que não pode. Está dizendo, irmãos, tenham bom senso. Agora, mais uma vez, a gente gosta, né, de pegar a palavra e aí a gente cai na lei, né? É porque pode, não é errado. Pois é, irmão, mas é que se a gente acha que o evangelho todo, o fim somos nós, a gente não entendeu nada. O fim sempre é se tornar um canal de vida para o outro. Entende? É nós sendo uma expressão para alcançar o outro. Então tem coisa que a gente tinha, hábitos que a gente tinha antes que a gente não tem mais. Por quê? Primeiro, Paulo diz, pega essa questão de bebida, por exemplo. Paulo diz, irmãos, não se embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe, o fato é que tem coisa que a gente só precisa ter só questão de bom senso. Só questão de bom senso. Para não ser um escândalo para outros. Agora, se a pessoa é tão difícil ela parar disso, é porque ela parar com alguma coisa, ela não tomar alguma coisa, não comer alguma coisa, é porque ela é escrava disso. Porque se é uma coisa horrível da pessoa conseguir parar, é porque ela é escrava disso. É melhor deixar de comer. Não destruam a obra de Deus por causa de comida, 20. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. É melhor deixar de comer carne, ou de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Uau, é muito cirúrgico, né? Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Mas se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, sem fé, é pecado. Ok? Irmãos, olha só. Às vezes assim, eu não sei se é certo ou se é errado. Daí eu fiz. Irmãos, tudo que provém de Deus, provém de fé. Provém de convicção. Se tem dúvida, não faça. Entendeu? Quer ver um exemplo? Domingo nós estamos entrando em jejum, certo? Domingo agora. Aí no jejum é assim, quando a gente é bem religiosinho, a gente faz o seguinte, a gente quer saber o que pode e o que não pode. Aí a gente fica numa luta constante do negócio. Daí a gente, será que pode? Mas líquido. Mas líquido. Tá bom. Tá, mas um picolé é líquido, só que tá congelado. Daí começa essa teologia. Entendeu? Que daí, Deus. Tá, então se eu deixar aqui, tá que nem o outro chupando bis. Sim, porque daí se chupar, se derreter, daí é líquido, daí pode. Pelo amor de Deus. Tá entendendo? Irmão, se tem dúvida, se você diz, será que pode? É porque não pode, porque você tem dúvida que pode beber água no jejum. Você tem dúvida disso? A água, não sei se pode. Não, porque você tem convicção que é líquido. Você tem convicção que pode beber. Tá? Agora, se causou dúvida, já é porque não pode. Já não faça. Se está em dúvida, já não é. A consciência. Agora, irmãos, a gente fica... Olha só, qual é o princípio? Irmãos, o jejum não é para Deus, não. O jejum é para você.
É você crucificando a sua carne, é você submetendo pelo Espírito a sua carne. A gente fica achando que é para Deus. Aí a gente fica barganhando o tempo inteiro. Outra coisa é jejum. Eu vou ver até onde eu consigo. Já começa a preparar a comida do almoço, então. Já não vai conseguir mesmo. Não, jejum, você define pela fé. Eu vou comer daqui 21 dias, acabou. Eu vou comer daqui 7 dias. Eu vou comer só amanhã, ao meio-dia. Deu. Simples quanto isso. Aí não fica esse negócio para ver onde que dá. Tem gente que diz, eu faço jejum até me dar fome. Então que jejum é esse, meu irmão? Outra coisa, eu faço uma refeição bem forte, daí fico em jejum. Bom, mas daí você faz uma refeição bem forte para ficar em jejum, não é jejum. Aí o estômago tá cheio, meu Deus do céu. Só que não é pela regra. É perceber que agora você vai se abster de comer algo e vai fortalecer o seu espírito. E aí você vai conhecer o tamanho da força da carne, porque o tamanho da dificuldade, de raiva que a gente fica, porque tá com fome. Se com fome, a gente diz, eu não posso ficar com fome, que daí eu fico nervoso. Quem é que fica bravo quando tá com fome? Estressado, bravo. Quem é da dor de cabeça no corpo todo? Sabe o que é isso? É o tanto que a nossa carne é forte, porque é a carne desejando ser suprida. É a mesma carne que quando a gente tá bravo, a gente vai lá, enquanto a gente não murmurar, enquanto a gente não ferir alguém com palavras, que a gente tá muito irado, a carne não se sacia. Aí a gente fala depois, falei sem pensar. Não falei sem pensar. Falei o que estava dentro, que a boca fala que o coração tá cheio. Então, o mesmo desejo que eu tenho, a mesma avidez que eu tenho para comer uma coisa para suprir minha carne, é o mesmo que eu tenho para fazer outras bagunças. É a mesma carne, é a mesma carne. É o mesmo potencial humano. Você percebe? Então, assim, se tem dúvida, não é. Ok? Então, quando a gente vai fazer uma coisa, nosso procedimento, a gente tem convicções. Convicção. Aí fica barganhando o tempo inteiro. Ok, você definiu fazer o jejum. Eu decidi fazer jejum de alface, uma coisa que eu amo comer. Deve ser. Decidi fazer um jejum. De que você vai fazer? Jejum de televisão. Não, daí não é jejum, irmão. Daí não é jejum. Jejum é de comida. Jejum é de alimento. Aí é propósito. Você pode fazer um propósito, tá? Não sei o quê, ficar sem Instagram, ficar sem redes sociais. Ok, daí é propósito. Jejum é de comida. Ok? Então, jejum. Eu já vou dizer como que nós normalmente fazemos. Nós, como igreja, aí é o jejum que nós fazemos. Você pode fazer o seu pessoal ou o jejum corporativo como igreja. Normalmente, como a maioria não faz pessoal, no mínimo corporativo. Tá? Tentando revela. Dá uma risadinha se você é desse. Deus. Vamos lá. No mínimo corporativo. Tá? A gente faz juntos. Ok. Aí, como que nós definimos o nosso? É uma refeição por dia. Não é o dia inteiro fazendo a refeição. Tá? É uma refeição no dia. Quando começa 8 da manhã, termina meia-noite a refeição dele. Tá? Não, é uma refeição por dia. Aí você define que momento que você vai fazer. Quer fazer bem no meio do dia, dependendo do horário que você acorda? Tem aqueles outros que fazem assim, vou fazer até meio-dia, acorda às 11. Pelo amor de Deus. Né? Nós fazemos uma refeição por dia, ok? E aí, você estabelece, meio da tarde, vou comer ali 2, 3 horas da tarde, ok, divide bem o dia ali, você... mas olha só, tá me dando fome. Sim, jejum vai dar o quê, irmão? Você vai me dar dor de cabeça. Claro que vai, nos primeiros dias é bem isso. É isso mesmo. E o tanto que a gente mostra o tanto que a nossa carne é forte. É isso. E aí, vai só jogar a nossa carne fortalecendo o espírito. Pois bem, aí ele não fica barganhando. Tá bom, você decidiu. Nós vamos fazer o quê? Eu vou fazer no líquido. No líquido. Tá bom, então o que você vai fazer? Eu vou tomar aqui, eu tomo um suco de uva, eu tomo um suco de laranja, eu tomo água, tomo até o refrigerante, enfim. Esse é no líquido, tá? Só que aí,
Começa as coisas, para ver como que sempre vai ter o legalismo, sempre vai fazer levar-nos a fazer uma barganha. Aí diz assim, tá, mas se é líquido, então uma batida de mamão, maçã, banana e pera, e coloca tudo, é líquido. Sim, é capaz de nem passar na garganta, de tão grossa que tá esse troço. O outro bate galinha no liquidificador e diz que é líquido, pelo amor de Deus. Entendeu? É uma sopa. Irmão, olha só, a gente tem que pegar um negócio. Você entende que esse é o legalismo, é quando a gente quer barganhar. Isso mostra o tanto de serpente que tem em nós. Entendeu? Que a gente sempre quer dar um jeitinho, a gente é o rei do jeitinho. O rei, é a serpente, isso mostra a capacidade sempre de barganhar, de fugir, de ir para um lado. Não, liga, é tudo aquilo. Aí você vai lá pelo princípio. Aí é o seguinte, irmão, tudo aquilo que não dá energia. Quanto menos energia, melhor. Tudo aquilo que não vai suprir a carne. Ponto. Definiu. Aí aqueles que vão fazer, não, eu vou fazer na água. Na água. Jejum na água. Não é dentro da piscina comendo queijo e salame. Estou fazendo jejum na água, deitar lá o dia inteiro na piscina. Não, eu estou fazendo jejum na água. Então a pessoa vai beber água. Ok? Ela pode fazer, vou fazer tantos dias na água, ok? Nós fazemos normalmente uma refeição ao dia por 7 dias. Esse é o nosso jejum corporativo. A pessoa que está iniciando na fé, faz 3 meses que virou crente, está virando. Esses, na verdade, são os mais ousados ainda. A pessoa começou a fazer ali, ela vai fazer, eu vou fazer então até 5 horas da tarde, depois vou entregar. Ok. Aí faz até as 5 horas da tarde, sem comer nada ali, só tomando um líquido, e depois, porque ela está começando na fé. Tá bom. A gente não vai ficar condenando. Mas assim, irmãos, é a nossa consciência, não é para Deus, é para nós. A gente acha que Deus vai ficar olhando. Comeu a banana, demônio entrou. Pelo amor de Deus. Não é isso. Por outro lado, revela o tanto que nossa carne gosta de barganhar, sabe, de serpente aí, é só para nós nos conhecermos. Agora, sujeitar a nossa carne através do nosso espírito que está fortalecido. Certo? Então é comum. Liderança, normalmente você vai ver os líderes aí, eles vão fazer às vezes normalmente faz 7 dias só na água. Outros prolongam, faz 14 dias, outros 21 dias. Às vezes a gente faz o jejum prolongado, e aí fazemos 40 dias, ok? Aí a pessoa nunca, daí tem os outros que, eu também quero, é porque eles acham que é a disputa, que vai ser o 100 metros raso. Aí ele diz o seguinte, eu também vou fazer. Terceiro dia está grudado numa caixa de banana. Porque ele quer fazer 40 dias na água, irmão, tu não fez 3 horas na água. Entendeu? Então para com isso, vai processual, sabe? Faz uma refeição por dia. Aí você chegou lá no 4º dia, no 5º dia, diz, agora eu vou ficar só na água até finalizar o 7º dia, até o domingo. Entendeu? Vai de forma gradativa. Eu já estou explicando aqui para você, ok? Que domingo inicia o jejum, ok? Agora, sempre entendendo que o que não provém de fé é pecado, Paulo está dizendo. O que não provém de convicção é pecado. Então, sempre que há dúvida, entrou em dúvida, será que pode? É porque não pode. Porque você vai ver que coisas que, como eu falei aqui, né, líquido, o que pode, você tem convicção, é muito claro para você. Paulo então está dizendo, irmãos, não entrem em demanda com outros, não fiquem fazendo juízo sobre as outras pessoas. Isso não seja causa de divisão entre vós. E aí ele diz assim, Romanos capítulo 15, nós que somos fortes devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Tá vendo? Então tem coisa que você não faz para não ferir a consciência do seu irmão. Olha como o evangelho, ele é empático, né? O evangelho tem essa empatia, ele percebe o outro. O evangelho não é para os nossos privilégios. Ele sempre nos coloca em responsabilidade com o outro. Nós que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo visando ao que é certo.
com a edificação deles como alvo. Percebendo? Então, a nossa vida é em favor de que outros sejam edificados. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Isso aqui é métrica do Evangelho, ok? A nossa vida, o fim, o Evangelho, não é porque a gente viva agora bem. É para que a nossa vida seja uma expressão, uma tradução de quem Jesus é. Olha o que ele diz, pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como dizem as Escrituras, os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Então todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Lembre-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas, e também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as Escrituras. Por isso eu te louvarei entre os gentios, sim, cantarei louvores ao teu nome. E dizem também, alegrem-se com o povo dele, ó gentios. E ainda, louvem o Senhor todos vocês gentios, louvem todos os povos. E em outra parte o profeta Isaías disse, virá o herdeiro do trono de Davi, e reinará sobre os gentios. Nele depositarão sua esperança. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade. Conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. Ainda assim, atrevi-me a escrever a vocês sobre alguns desses assuntos, certo de que só precisam de um lembrete. Pois pela graça de Deus, sou um mensageiro da parte de Cristo Jesus a vocês, os gentios. Anuncio-lhes as boas novas para que se tornem oferta aceitável a Deus, separados pelo Espírito Santo. 17. Tenho motivo, portanto, para me entusiasmar com o que Cristo Jesus tem feito por meio do meu serviço a Deus. Olha Paulo. E, no entanto, não ouso me vangloriar de nada, exceto do que Cristo fez por meu intermédio, a fim de me conduzir os gentios a Deus. Por minha mensagem e pelo meu trabalho, convencendo-os do poder, pelo poder de sinais e maravilhas e pelo poder do Espírito de Deus. Assim apresentei plenamente as boas novas de Cristo desde Jerusalém até o Ilírico. Sempre me propus anunciar boas novas onde o nome de Cristo nunca foi ouvido, para não construir sobre alicerce alheio. Pois conforme dizem as Escrituras, aqueles aos quais ele nunca foi anunciado verão, e os que nunca ouviram falar dele entenderão. É por isso, aliás, que há tanto tempo tenho adiado minha visita a vocês, porque estava pregando nesses lugares. Mas agora que terminei meu trabalho nessas regiões, e depois de tantos anos de espera, estou ansioso para visitá-los. Lembrando, Paulo está escrevendo uma carta aos romanos, aos irmãos da igreja que estava em Roma. Planejo ir à Espanha e, quando for, espero passar por Roma. E depois de ter desfrutado um pouco de sua companhia, vocês poderão me ajudar com a viagem. Antes de visitá-los, porém, devo ir a Jerusalém para servir ao povo santo de lá. Pois os irmãos da Macedônia e da Acaia juntaram de boa vontade uma oferta para os pobres dentre o povo santo em Jerusalém. Ficaram contentes em fazê-lo, pois se sentem devedores deles. Porque os gentios receberam as bênçãos espirituais das boas novas dos irmãos em Jerusalém, consideram que no mínimo podem retribuir ajudando-os financeiramente. Assim que eu tiver entregado o dinheiro e completado essa boa ação dos gentios, irei à Espanha, visitando vocês de passagem. Eu estou certo de que, quando for, Cristo abençoará ricamente nosso tempo juntos. Irmãos, peço-lhes que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu me livre dos que estão na Judeia e que se recusam a crer.
Orem também para que o povo santo em Jerusalém se disponha a aceitar a oferta que eu estou levando. Então, pela vontade de Deus, poderei visitar vocês com um coração alegre e teremos um tempo de descanso juntos. Que o Deus que nos dá a sua paz esteja com todos vocês. Amém. Agora, Paulo, em Romanos capítulo 16, ele começa agora a agradecer especificamente alguns irmãos. Irmãos, olha só. Todo trabalho de apostolado, todo chamado, você vai perceber que Paulo está cuidando de muita gente. Todo apóstolo está cuidando de muita gente. E Deus levanta pessoas específicas para serem um descanso na vida dos apóstolos. São pessoas que são como um oásis, um descanso. Eles estão juntos, eles são aqueles que estão mais próximos, eles disponibilizam a sua vida para ser um descanso na vida desses que estão anunciando as boas novas. E Paulo agora, ele faz, em outro momento aqui também, das suas cartas, ele vai fazer agradecimentos a muitos irmãos que cuidaram dele. Porque se alguém está cuidando de muitas pessoas, quem está cuidando desse alguém? Essa é a questão. E aí Deus sempre levantava pessoas que auxiliavam, que investiam, que ajudavam. E agora Paulo, ele começa a saudar alguns irmãos das cidades que estavam lá. E esses irmãos também, muitos deles também, eram os irmãos que estavam liderando lá. Ou seja, perpetuando aquilo que Paulo havia os ensinado. Então, uma forma de ser descanso para a vida de um líder é você fazendo a mesma coisa que ele faz. Liderando, cuidando de gente. E aí Paulo diz assim: recomendo-lhes nossa irmã Febe, que serve a igreja em Secreia. Olha só, irmãos, olha só. Era muita gente. Mas sabe que algumas pessoas lembradas é porque essas pessoas eram pessoas especiais. Muito serve, mas a irmã Febe servia com maestria. É bem verdade. Na vida com Deus, muitos fazem coisas em comum, mas tem aqueles que fazem de todo o coração. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, que serve a igreja em Secreia. Recebam-no no Senhor como uma pessoa digna de honra no meio do povo santo. Ajudem-na no que ela precisar, pois tem sido de grande ajuda para muitos, especialmente para mim. Paulo está dizendo, essa irmã, ela serve uma medida que é diferente. Essa irmã é descanso para muita gente, especialmente para a minha vida. Paulo está dizendo, essa irmã cuidou de mim. Ela serve, ela ajuda. Deem minhas saudações. Agora ele recomenda, ele dê saudações a Priscila e Áquila. Lembra do casal? Lembra? Priscila e Áquila. Fazia tendas também, assim como Paulo. Deem minhas saudações a Priscila e Áquila, meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus. Certa vez, eles arriscaram a vida por mim. Irmãos, arriscaram a vida por Paulo. Você percebe isso? O nível de fidelidade, de entrega, de gratidão e reconhecimento? É gente que paga preço. É gente que arriscou a sua vida pelo apóstolo Paulo. A gente arrisca a vida, assim, poucos ainda arriscam a vida por Deus, né? Mas assim, eles arriscaram a vida pelo apóstolo Paulo. Arriscaram a vida deles. Meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus, certa vez eles arriscaram por mim. Sou grato a eles e também o são todas as igrejas dos gentios. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Além de tudo, esses irmãos serviam, arriscavam sua vida pelo apóstolo Paulo. Além de tudo, esses irmãos eram anfitrião de GC, porque eles recebiam a igreja na casa. Eles recebiam um GC na sua casa. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Esses irmãos serviam tanto, ao ponto de abrir a sua casa para receber a igreja. A gente acha que todo mundo é igual, né? Paulo, no seu ministério, agora no final da carta dos Romanos, ele começa a mencionar algumas pessoas. Assim vai ser lá diante do tribunal de Cristo. Tem aqueles que serviram, mas tem aqueles que serviram de todo o coração. Tem aqueles que foram descanso, mas tem aqueles que foram descanso para muitas pessoas. Tem aqueles que serviram, mas tem aqueles que eles
tiveram labor, uma entrega, arriscaram a sua vida em favor da igreja. Por isso que Paulo diz, eu sou grato a eles, mas também todos os gentios. Por quê? Porque se Paulo não tivesse vivo, os gentios não tinham sido alcançados. Por isso que ele está dizendo, saúdem. Isso, eu sou grato e todos os gentios também são gratos a vocês, irmão Priscila e Priscila e Áquila. Certa vez, eles arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles e também todas as igrejas dos gentios. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem também meu querido amigo Epêneto, que foi o primeiro seguidor de Cristo na província da Ásia. É lindo isso, né? O primeiro seguidor. Sabe aquela coisa? O irmãozinho fiel lá do início. Lá na primeira reunião ele estava lá. Sabe uma coisa? Esses irmãos serão lembrados. Sabe, irmão, você tem servido Cristo Jesus. E o seu nível de entrega vai definir o seu nível de glória. Seu nível de renúncia. Não ache que Deus não vê. No final de sua carta aos Romanos, Paulo começa a fazer saudações. Eu sei que normalmente os livros começam com uma dedicatória na frente. A primeira capa tem uma dedicatória, mas Paulo é na última. Ele começa a lembrar, eu quero te dizer que nós chegamos até aqui, porque tiveram irmãos fiéis, como o irmão Epêneto. Ah, lembra aquele irmão que estava lá desde o início. Ele pavimentou caminhos, com suas contribuições, com as suas orações. Eles não vão. Irmão, quantas vezes você ouviu o nome desse irmão Epêneto até aqui na Bíblia? Nenhum. Talvez algum. Esse irmão não era espetacular. Ele não era apóstolo. Não era sequer um líder. Mas teve um dia que ele foi lembrado por sua fidelidade. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu não tenho muitos dons, enfim, eu só sei servir. Não sei falar muito bem, não sei. Mas aquele irmão serviu, ele foi fiel. E por muito tempo, durante todo o ministério do apóstolo Paulo, aquele irmão estava lá, sendo fiel. Sabe uma coisa? Os fiéis também serão lembrados. Isso é lembrado diante de Deus. Olha o que ele diz. Saúdem Maria, que trabalhou tanto por vocês. Vou pegar na versão ARA aqui. 6. Saudai Maria, que trabalhou por vós. Muito trabalhou. Tem aqueles que trabalham, mas aqueles que trabalham, aqueles que têm labor. É um trabalho sacrificial. Saudai igualmente Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão. Meu Deus. Andrônico e Júnias, os parentes companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Ou seja, gente que tinha mais tempo de evangelho do que Paulo, mas aprendeu a se submeter àquele que Deus tinha levantado sobre eles. Você percebe? Isso é submissão, isso é um coração humilde. O que é? Chegou depois de nós, agora está aí, ó. Pois é. E outra, olha o desafio, era parente. E eles suportaram prisões com o apóstolo Paulo. E se submeteram, porque reconheceram que Deus o tinha levantado. Chegou um dia que eles estavam sendo lembrados. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Meu amigo. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Uau! Meu Deus, irmão, Apeles. Quem é esse? Paulo diz, esse irmão é aprovado em Cristo. Ele foi muito provado, mas foi encontrado aprovado. Sabe o que é isso aqui? Sabe, eu creio que a gente vai chegar, quando nós chegarmos no tribunal de Cristo, céus, tem muito herói que a gente não conhece o nome. Tem muita gente. Vai ter um grande galardão que a gente nunca ouviu o nome.
Tem muito irmãozinho que, pela sua fidelidade, pela sua constância, ele não fez uma coisa extraordinária. Apeles, você não vê ele falando, não tem descrição dele pregando para 3.000 pessoas e 3.000 pessoas se batizando. Não tem isso. Mas ele foi aprovado em Cristo. Saudai-os da casa de Aristóbulo, olha só. Saudai o meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Olha agora, 13. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe. E igualmente a sua mãe, que também tem sido uma mãe para mim. Olha o que o Evangelho faz. Sabe? O Evangelho dá a oportunidade de você cuidar de pessoas. Às vezes você está recebendo alguém na sua casa, ou você está cuidando, você está percebendo. Eu lembro do meu seminário aqui em Porto Alegre, e aí tinha uma irmã que de vez em quando ela me ligava e dizia: Israel, passa aqui em casa, eu fiz um cafezinho aqui. E aí ela tinha um filho, já mais velho assim, porque ela morava lá no norte, era uma senhora. E ela disse: ó, eu preparei aqui, aí vocês tomam um cafezinho aqui. Irmãos, aquilo era um descanso tão grande para minha vida. Era um cafezinho. Ela preparava. Eu lembro quando do norte, uma vez ela trouxe o açaí puro mesmo, puro, do norte. Eles comem com farofa, com farinha eles comem. Nós gostamos com leite condensado, é outra pregação. Mas ela trouxe, sabe, aquilo, e eu lembro, e eu fico imaginando aqui, né? Rufo, eleito no Senhor igualmente a mãe, que tem sido uma mãe para mim. Alguém que foi um descanso na vida de Paulo. Com tantas perseguições, com tantos desafios, os judeus se levantando, perseguindo ele, ameaçado de morte. E Deus levantou pessoas para ser um descanso na vida de Paulo. Irmãos, que eu e você sejamos encontrados como um oásis de muitos irmãos. Aqui são descanso. Imagino, eu lembro disso, olha só o que me marca. Eu lembro que na minha ordenação pastoral, a ordenação ao Ministério da Palavra, eu convidei essa irmã. Se eu quero que ela esteja lá. Porque durante meu seminário, ela não fez coisa extraordinária. Ela não batizou muita gente. Mas, em alguns momentos, ela foi um descanso durante o meu teste, durante o meu chamado. O fato é que, às vezes, você está cuidando, o Evangelho faz isso. Aqui, a mãe de Rufo, ela é uma simples mulher, mas o Evangelho dá a oportunidade de você cuidar de pessoas. Essa mulher era mãe de Rufo, mas se tornou mãe de apóstolo. Quando você zela por aqueles que Deus colocou perto de você, talvez você não saiba, mas talvez você seja considerado como uma mãe de apóstolo, como um irmão de apóstolo, como um pai de apóstolo, como alguém que foi levantado por Deus. Você só está cuidando, sem requerer nada em troca. Você está sendo um descanso, está sendo um oásis. Paulo diz: saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente sua mãe, que também tem sido uma mãe para mim. Saudai Assíncrito, Fegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, e os irmãos que se reúnem com eles. Olha aqui, mais um GC. Falta os irmãos que se reúnem com eles. Está falando de uma família e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Outro GC. Saudai-vos uns aos outros com um ósculo santo, com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Espera aí. Paulo, é tu mesmo? Sim. Rogo-vos, irmãos, que notem bem aqueles que provocam divisão e escândalo. Os irmãos que fofocam. Irmão, tem
tem uma coisa, que daí, assim, a pessoa pode ter erro, pode ter errado, pode ter tido a sua inconsequência. Mas, irmãos, fofoca, gente que faz divisão entre irmãos, Deus abomina. Há 6 coisas que Deus odeia, a 7ª ele abomina. O que ele abomina? Aquele que causa discórdia entre irmãos. Pessoa que fala coisa é um comentário. Define para mim o que é comentário e o que é fofoca. Tem gente que faz fofoca até fazendo comentário no GC. Ah, queria pedir oração. Olha só, é fofoca gospel. Sabe o que é? Queria pedir oração pro fulano. Ah, pode pedir, irmão. Não, sabe o que é? É que fulano brigou com o ciclano. E daí veio a mulher dele lá, não sei o quê, e daí brigou, pegou nos cabelos da outra. E daí fez um barraco na frente da casa, daí chamaram a polícia, ele conta toda a fofoca da vida. Pedindo oração. Tá vendo? Aí a pessoa quer falar aquilo, mas aquilo não é resolutivo. Irmãos, dentre nós, fique bem claro. Não toleramos fofoca e discórdia entre irmãos. Você já sabe disso. Pessoa pode ter erro, pode ter inconsequência, nós estaremos lá para ajudar, para centralizar Cristo. Mas quando a pessoa age de má fé, causando divisão, discórdia entre irmãos, isso não tem tolerância. Bem claro. É pastor, é a rema, assim, não, é o apóstolo Paulo aqui, ó. Notem bem aqueles que provocam divisão e escândalo, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. O pastor disse que eu não posso mais reunir. Olha que igreja que controla. É assim, né? Claro, irmãos. Quando a pessoa está com o espírito da divisão, basta um encontro só. Eu lembro de situações que as pessoas com coração mal intencionado, cheio de veneno. Irmão, cada pessoa, a gente via a pessoa conversando, no final do culto, ouviu uma foto lá, interessante, que gente, quando tá ruim, quando eles estão tão incomodados com alguma coisa, eles começam a fazer reunião com quem eles nunca fizeram antes. Eles viram amigo, só para destilar o veneno e arrumar agora, a juntar pessoas que respaldem a sua decisão, porque ninguém gosta de sair de qualquer lugar com a sensação que está fazendo errado. Por isso que gosta de procurar pessoas, persuadir pessoas para concordar com ele que está certo e que outras pessoas saiam daquele lugar junto, para daí, tá vendo? Não sou só eu que pensava assim. Paulo está dizendo, irmãos, esses irmãos que provocam divisões e escândalos, afastem-se deles. Então é o seguinte, vamos lá. Se alguém dos irmãos chega e diz para você, irmão, não reúne mais com fulano, porque fulano está vivendo uma temporada muito ruim. Isso pode ser ruim para você. Qual é a sua interpretação? Zelo ou controle? Fala para mim. Isso é zelo ou controle? É zelo, né? Pois é, mas se a pessoa não tiver maturidade espiritual, ela vai dizer que é controle. Estou me controlando. Pois é. Só que assim, meu Deus, que controle, porque olha só, o evangelho quer dizer que eu não posso reunir com aqueles irmãos? Pode, irmão, mas é a última reunião, né? Que você vai ter com a igreja como um todo. Porque quando sentar naquela mesa, o veneno vai ser destilado. E aí você se perde. Por quê? É divisão e escândalo. É isso que Paulo está dizendo. Paulo, isso é Bíblia, irmãos? Vamos lá, Bíblia? Isso aqui é Bíblia? Palavra de Deus? Zelo, isso aqui? Então já sabe. É assim que procede. Irmão, não reúne. Tem fulano, fala, fulano e ciclano. Às vezes, a pessoa diz assim, né? Comento com a esposa. Fulano convidou nós. Aí a esposa já tá sabendo o que tá acontecendo e diz, nem vamos. Ou o irmão já diz, nem vamos para lá. Já sabe. É só fofoca. A pessoa nunca reuniu, nunca teve comunhão, mas agora decidiu ter comunhão. Nunca foi de juntar, mas agora é só para fazer fofoca. E a fofoca nunca é, vem cá que eu quero fazer umas fofocas. Alguém já te convidou para falar isso? Não, nunca é. Fofoca não tem nome de fofoca.
Não, é só um churrasquinho, é só uma janta. Ok, aí, tu viu o que está acontecendo com fulano? Tu ficou sabendo? E começou. Irmão, não dê ouvidos. Porque faz tempo que eu estou discernindo que quem ouve é pior que quem fala. Porque tem chance de a pessoa que está falando, aquele que está ouvindo, já confrontar ele e colocar ele no caminho certo. Diz, olha, para com isso aqui, se você precisa resolver, passa a mão no telefone, já liga para quem quer que seja e já resolve. Diz, mas não, na boa, assim, eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Porque, irmão, depois que você ouve algo a respeito de alguém, talvez não seja com você o problema naquele momento, mas passa um tempo, um dia aquilo vai tá guardado ali. Um dia aquilo ali vai ser munição para você condenar o outro. Não há benefício nisso. Você gostaria que alguém estivesse persuadindo outros para colocar essas pessoas contra você? Não, né? Gostaria que lá tivesse um irmão fiel, dissesse o seguinte: fulano, se tu tem um problema com ele, liga para ele, e a pessoa ligasse para você? Não seria muito mais resolutivo? Para acabar com a fofoca, com a contenda? Isso é fidelidade. Só que muitos param aonde? Na sua moral. Meu Deus, se eu fizer isso, a pessoa vai ficar brava comigo. Ah, ok, não faz isso. Então a pessoa fica amiga da pessoa, joia. Porque Cristo não é ao centro. Quem é ao centro somos nós, é a nossa alma. Porque Deus do céu, a outra pessoa vem falar mal e a gente confrontar essa pessoa. Aí pra gente estar bem com aquela pessoa, a gente não fala nada, não confronta e ouve. E acata. Joia? Aí a gente perde família, perde relação com Deus, relacionamentos, o negócio degringola tudo. Sabe por quê? Porque a gente se colocou como centro. A gente não pode, sim, falar a verdade para a pessoa que está fazendo fofoca. Aí a gente concorda, ouve, e depois, por isso, perde família, perde tudo. Temos que agradecer a Cristo, e fazendo isso, não agradamos a Cristo, mas... Vamos lá. Temos que agradecer a Cristo. Agradar, no caso, agradar a Cristo. E fazendo isso, não agradamos... exatamente, procedendo assim, isso aí, a gente agrada o homem. Porque, vamos lá, a pessoa está fazendo fofoca. Irmão, na boa, eu não concordo com isso. Tá? Eu não quero ouvir, não compete a mim. Se o irmão tem algum problema com alguém, alguma pessoa, tem que ir lá. E outra coisa, a minha percepção é que o irmão está errado. Ou, se isso não está claro para o irmão, isso aqui não compete a mim. Por favor, procura quem resolve. Procura quem resolve. Ok? Você, tá, mas é com o irmão, então por que você não liga para ele? Não, o que é isso? Não, já vamos ligar. Aí você pensa o seguinte, não, mas vai ficar uma indisposição. Pois é, irmão, se você não se indispuser, porque Cristo é o centro da sua vida, você vai perder a relação com Cristo, com a igreja, com os irmãos. Aí depois de 5 anos, você está com a vida destruída. Quer um monte de testemunho? Eu conto um monte para você. Gente que aconteceu isso aqui. Tem a carrada, tem a lista grande, assim, de gente que foi persuadida, que era novinho na fé. E aí, gente mal intencionada que quer falar mal a respeito das suas frustrações, a respeito das suas insubmissões. E ainda que tem o errado com a pessoa. Mas isso é uma coisa que vai edificar? Não é. O que Paulo está dizendo? Afastem-se deles. Então não acho que é um escândalo quando alguém orientar e dizer, irmão, nem reúne. Fulano me convidou, o que tu acha? Nem vai. Apartai-vos. Afastai-vos. Porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. E olha o que Paulo disse. E com suas palavras lisonjas. Nossa, irmão, aí ele gosta, ele convida. Agora, nossa, como tem harmonia. Como a pessoa nunca fez reunião com os irmãos do GC, nunca abriu a casa para reunir com os irmãos do GC. Mas agora, pega e reúne com outros de outro GC. E agora se tornou a melhor pessoa de relacionar. Não. É porque agora tornou o quê? Servem o seu próprio ventre e com suas palavras lisonjas enganam o coração de muitos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, Paulo está dizendo. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus esteja convosco. Amém. Saúda-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi essa epístola, o saúdo no Senhor.
Saúdo-vos, Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos, Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus, do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Finalizamos a carta aos Romanos, que começa o evangelho, a boa notícia aos pecadores. A boa notícia aos pecadores maus, moralistas e religiosos é que todos pela fé são justificados em Cristo Jesus. E aqueles que são justificados agora estão crucificados com Cristo. Já não vivem mais para si, mas Cristo vive neles. Lembro quando o Senhor pregou sobre a lista de Paulo em um dos primeiros cultos de membros do Remagar. Isso mesmo. É isso. Oportunamente vou pregar novamente. Não aprofundei tanto aqui, mas é isso, é profundo. A lista de Paulo, a lista do apóstolo Paulo. Paulo anuncia o evangelho, uma boa notícia. Pela fé são justificados, crucificados e são ressurretos em Cristo. E Paulo diz, olha, vocês são eleitos, porque Deus quis. E agora vocês formam uma grande comunidade, chamada igreja. Nessa grande comunidade, uns servem aos outros em amor, sujeitando-vos uns aos outros e temendo a autoridade, honrando aqueles que Deus colocou e estabeleceu para guiar, guardar, orientar a sua vida. E ele finaliza dizendo, irmãos, eu sugiro que vocês se abstenham de toda fofoca, que causa escândalo. Sejam sábios e fujam do mal. E aí ele agradece os irmãos que foram fiéis e auxiliaram, foram um descanso para o seu ministério. Amém. Essa é a carta de Paulo aos Romanos, uma carta profunda, transformadora e reveladora. E chegamos agora em outra carta do apóstolo Paulo, que Paulo foi a primeira carta endereçada aos irmãos que estavam em Corinto. Então é a primeira carta aos Coríntios. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós, graça a vós, outros, e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha Paulo agora. Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que foi nos dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Amém? Você foi enriquecido em Cristo Jesus? Em toda palavra e conhecimento? Amém? Esse Paulo está dizendo. Você já foi enriquecido em Cristo Jesus. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Espera aí, Paulo está dizendo que a oração dele é que não falte nenhum dom e que haja revelação de Jesus Cristo, para que esses dons aperfeiçoem os irmãos, de modo que quando Jesus voltar, todos sejam encontrados irrepreensíveis. Ok? Então, peraí, por quê? Tá, ok, a gente vivia uma vida individualizada, a gente foi salvo pela graça, mediante a fé, a gente foi justificado, agora a gente é uma nova criatura em Cristo Jesus. Sim. E aí Deus nos insere em uma família, que é a sua igreja. Sim. Para quê? Para que através das relações e através dos dons que fluem, nós sejamos edificados. Nós sejamos transformados. De tal maneira que a gente amadureça na fé.
E aquelas picuinhas que a gente tinha, da alma, aquele não gostei, e a gente, que nós éramos o centro, o nosso desejo, a gente nós nos atínhamos para o nosso estômago, né? O nosso Deus era o nosso ventre, a nossa vontade, tudo isso, a gente sai do centro. E agora Cristo é o centro. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E aí nós sejamos encontrados maduros. O que é uma pessoa madura e o que é uma pessoa imatura? Uma criança é imatura. Por quê? Porque ela é o centro. Ela é muito imatura. Ela fica brava se alguém não faz alguma coisa, se alguém não deu alguma coisa, se o outro pegou o brinquedinho, ela já fica brava. Alguém maduro, é ele que entrega, é ele que doa. Ele não é o centro. Ele está agora doando. E aí aqui está a diferença entre alguém que é maduro e alguém que é imaturo. O imaturo, tudo ele é o centro. Não fez a vontade dele, ele é alma pura. Ele já cruza os braços e faz beijo. Essa é a criança. Paulo está dizendo que através das relações da igreja, dos vários dons que fluem por meio do corpo de Cristo, nós somos aperfeiçoados. E o desejo é que, quando Jesus voltar, nós sejamos encontrados maduros na fé. Não melindres. Não cheios de nós mesmos, mas Cristo seja visto em nós. Cheios da doação, cheios do amor, chamados da vocação, dados aos irmãos, que carreguemos, ou que carregamos renúncias em favor do outro, em favor dos outros, para que os outros sejam edificados, assim como um pai e uma mãe renunciam a si para gerar filhos. E qual o alvo? Que esse filho se torne um pai. Esse é o alvo de toda a família. Que esse filho cresça, amadureça e agora ele consiga gestar uma família. É isso. Paulo diz, olha, o meu desejo é que através da multiplicidade de dons que tem por meio do corpo, todos vocês sejam encontrados irrepreensíveis. Pastor, o que é ser irrepreensível? Não é que não erra. Irrepreensível é que não precisa ser punido para reconhecer que errou. Alguém irrepreensível, ele não precisa sofrer um dano para perceber quando erra. O que é uma criança que tem repreensível? O que é alguém repreensível? Não basta você falar uma vez. É preciso, enquanto não levar uma varada, enquanto não tiver a repreensão, enquanto não tiver um dano, ele não para. Irrepreensível é alguém que ele amadureceu tanto que basta o Espírito Santo sussurrar nos ouvidos dele, ele já quebranta e reconhece. Amém? Aí esse não precisa ser repreendido. Basta ser exortado, basta ser a ele ser sugerido algo, aconselhado. Não precisa punição. Isso é ser irrepreensível. O desejo de Paulo é que através do corpo de Cristo, da vida com os irmãos, nós sejamos aperfeiçoados, de tal forma que cheguemos diante de Cristo e sejamos encontrados irrepreensíveis. Amém? Seu desejo, seu coração. É por isso que nós somos corpo de Cristo e família de Deus. Por isso que nós andamos juntos. E aí a gente vai sendo moldado, transformado, ajustado. Paulo está dizendo, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados a logo vos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Paulo agora. Lembra que ele falou isso para os romanos? Era para cuidar com aqueles que causavam divisão. Lembra? Agora ele fala para outros irmãos. Agora para os irmãos que estavam em Corinto. E ele fala a mesma coisa. Para ver que isso é uma coisa corriqueira, reincidente. Divisão entre irmãos. Irmãos, falem a mesma coisa. Você já percebeu? Muitas pessoas dizem, né? Nossa, eu percebi muita unidade em vocês. Vocês falam a mesma coisa. Eu converso com um, tá falando uma coisa, o outro tá falando a mesma coisa, depois eu converso com outra pessoa, tá falando a mesma coisa. Então você tá percebendo que é uma igreja que vive em unidade, porque esse é o desejo do apóstolo Paulo recomendando às igrejas. Irmãos, falem a mesma coisa. A gente percebe também, eu percebo,
quando tem gente que ele fala outra coisa. Isso é uma coisa que eu sempre fico percebendo na vida dos líderes e dos irmãos. Tem gente que eles falam, irmão, presta atenção nisso. Nem tudo que é celestial é divino. Nem tudo que é de Deus, nem tudo que é bíblico é cristocêntrico. Nem tudo. Você quer ler, por exemplo, leitura. Você quer ler um livro. Nem todos os livros são cristocêntricos. Mas é de Deus, mas não é cristocêntrico. Você pega até um livro espírita e vai falar de Jesus. Então não é porque é de Deus que a gente vai comer. Aquilo vai ser nosso alimento. A gente percebe, pastor, qual é o crivo? Qual é o teste? Qual é o termômetro que mede a temperatura dessa revelação? A cruz. Se leva para a cruz, se centraliza Cristo, leva para a cruz, é cristocêntrico. Agora, se é o homem... Bom, a gente fala isso o tempo inteiro. Aí tem gente que pega um monte de frase de um monte de gente, que pega aqueles bom dia, irmão, pelo amor de Deus, não me manda xicrinha, bom dia, coraçãozinho, e não sei o que, apareceu um Jesus assim, com umas borboletas, com umas pombas, assim, pelo amor de Deus. Faz você uma frase, faz você, pega ali da palavra de Deus, assim, algo do seu coração. A gente só fica replicando e tem, sabe, às vezes uns vídeos, umas harmonias, uns negócios, é de Deus, pastor, mas não é cristocêntrico. Aí tem outro lá, é um louvor, mas é de Deus, mas não é cristocêntrico, tá enchendo a alma de raiva e de vingança. E Deus está vendo o meu sofrimento, que Deus está vendo o que tu está passando, Deus está vendo tudo que estão fazendo contigo, e a pessoa está lá no ódio, tá vendo? Deus está vendo o que está fazendo. E Deus vai pesar a mão sobre meus inimigos. Isso é cristocêntrico? Claro que não. É você-cêntrico. É egocêntrico. Mas, pastor, não é de Deus? É de Deus. Mas não é Cristo. Não é cristocêntrico. Aí é o homem que está no centro. É de Deus. É palavra de Deus. Mas não é Cristo que está no centro. Aí a gente está se alimentando, mas está cheio de nós mesmos. Estamos cheios de nós mesmos. Cruz na nossa vida, entrega, renúncia, coisa. E não existe. É sempre olhando para o outro, o que o outro fez, que Deus vai vingar, que Deus vai pesar. Pois é, quando é que está uma canção dizendo ame os vossos inimigos? Amai aquele que vos persegue. Você já viu que não tem louvor dizendo isso? Essa é a diferença. Então não é porque tem tanto, às vezes eu fico percebendo assim. Pastor, não pode ouvir outras pessoas? Claro que pode, mas você precisa ter crivo para isso. E quando você é imaturo, não se tem. Aí às vezes a pessoa está lá ouvindo, eu percebo, às vezes tem irmãos que ouvem um monte de pregação. Não é porque tudo que é pregação é cristocêntrica. O pastor está dizendo que tem que ouvir ele. Pô, irmãos, assim, eu prefiro que você me ouça. Não pode ouvir outros? Pode. Claro que pode ouvir outros. Claro que pode. Aí você deve discernir se é cristocêntrico ou não é. Agora, tem gente que ouve mais de fora do que de dentro. E nem tudo, irmão, é igual comer fora. Você come fora de vez em quando, sim ou não? Pois é, um lanche uma vez ou outra, tudo bem. Mas agora comer lanche todo dia na rua, provavelmente vai dar muito problema no seu estômago. Lanche de fora, coisa que tem um tempero que é de casa. Por favor. O pastor disse que nós não podemos fazer nada, olha que controle. Não estou dizendo isso. Mas vamos lá. É bom visitar de vez em quando, mas todo dia visitando, é bom às vezes você ficar em casa também, né? Pois é. Então tem um lugar para você se alimentar. Os louvores, irmãos, ouçam os louvores que a gente... Você já viu que os nossos louvores, prioritariamente, eles são cristocêntricos. É sempre exaltando Cristo. O tempo inteiro. Porque dele, por ele,
para ele são todas as coisas. Tá vendo quem é o centro? Ele, porque dele, por meio dele, para ele. Ele é exaltado, o rei exaltado no céu. Quem? Ele. Você vai ouvir outros louvores ali? Louvor? Deus está vendo o que tu está passando. Quem é o centro? É tu. É a pessoa. Isso aqui é o que eu conheço. Quem te viu passando na prova e não te ajudou, a pessoa vai ter vingança. Deus vai torrar meus inimigos. Você percebe? Ele não é cristocêntrico. Pastor, mas não é de Deus? É de Deus, mas não é cristocêntrico. Sabe, ouça aqueles que Deus colocou, irmão. A gente precisa apreciar e perceber quem Deus colocou. Vai ter muita gente melhor. Vou falar, vai ter muita gente falando coisa melhor com muita mais maestria do que seu pai fala. Pois é, mas quem Deus colocou sobre a sua vida foi seu pai. Ouça o seu pai. Ouça sua mãe. Porque o outro é mais performático, porque a mãe fala problema. Você acha que Deus quer usar o outro para falar na tua vida. E Deus colocou a sua mãe, que ela fala problema, mas ela está ali indicando, e Deus colocou a autoridade dela para instruir você. É o seu marido. Escute a sua esposa, mas ouça Deus. Você já viu? Não vale tudo que os outros falam na rua, vale. Os que Deus colocou sobre a sua vida, você não submete. Eu fico prestando atenção nos líderes para ver se eles estão falando o que eu estou falando. Pastor, nunca pode trazer algo novo? Pode, que o novo seja cristocêntrico. Eu até gosto que procurem coisas, né, novas, mas que passe pelo crivo da cruz. Mas eu fico prestando atenção. Ah, mas eu já sabia muito lá de onde eu vim, coisas eu sabia muito. Pois é, então por que veio? Então se está aqui, vai falar a nossa língua. Vai falar o que a gente fala, vai comer o que a gente come. Não é assim na sua casa? Ou alguém na sua casa, não, quero morar junto com vocês, tá bom, mas eu tenho a minha comida, que eu não gosto de vocês, eu não gosto da coisa, o colchão é o meu, então não moro aqui, cara. Então sai daqui. Simples quanto isso. Uma questão de coerência. Ah, a pessoa fica aqui, mas não gosta de nada, eu não gosto da palavra, eu não gosto do louvor, eu não gosto disso. Então por que tá aqui? Eu não gosto do quarto, eu gosto do colchão. Não é da Castor. É do Ortobon. Então arruma uma família pra ti, ó. Sabe, a pior coisa é a gente tá no lugar e tá olhando pela janela. Descontente, reclama de tudo. Não submete a nada. Não gosta do líder. Não gosta do sei o quê. Não gosta do pastor. Bem-vindo ao time. Tem uma galera que não gosta. Você percebe? Paulo está dizendo, irmãos, falem a mesma coisa. Isso não é falta de autenticidade. Isso é unidade. Você pode falar a mesma coisa, mas não é no mesmo tom. Cada um tem o seu tom. Tem um que fala mais fino, outro que fala mais grosso. Mas fala a mesma coisa, independente do tom que você fala. Ok? Então, a autenticidade é você ter um tom de voz. Mas você pode falar a mesma coisa em um tom diferente. Você é autêntico no seu tom. Mas você fala a mesma coisa, porque tem unidade. Amém? Amém. Às vezes você vai falar, irmão, um ano ouvindo a gente. Aí quando vai compartilhar uma coisa, ele fala outra coisa que ele ouviu na internet. Mas não faz sentido, meu Deus do céu. Ah, mas não pode falar, mas no mínimo falar as coisas que a gente fala, né? No mínimo. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, e não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental. Irmão, disposição mental. E no mesmo parecer, ou seja, o mesmo parecer. Nem todos nós entendemos a coisa da mesma forma. Mas todos nós precisamos ter o mesmo entendimento a respeito de algo. Nem todos nós vamos entender algo da mesma forma. Mas todos nós precisamos ter o mesmo entendimento sobre o algo. A vida, por exemplo, da igreja. Nem todos nós vamos entender da mesma forma. Ou quem Cristo é. Um está entendendo por meio da palavra, outro por meio de um louvor, outro foi um exemplo que o outro deu. Tá bom. Nós entendemos
de formas diferentes, mas o nosso entendimento a respeito daquilo é que aquilo é a coisa mais importante. Então todo mundo tem o mesmo entendimento, apesar de ter entendido de forma diferente. Amém? Tenham a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Irmão, isso aqui é para nossa vida, isso aqui é para o nosso casamento também. Para nossa casa, para nossa família. A família tem que falar a mesma coisa. O momento que o filho vier falando coisa que não é da sua cultura, você precisa corrigir. Porque isso vai ser problema. Ele sai de casa falando 3 palavrinhas, volta da escola cantando a Anitta. Pelo amor de Deus. A gente precisa corrigir. Faz sentido? Pois a vosso respeito, meus irmãos, 11, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Olha Paulo falando para a igreja de Corinto. Refiro-me ao fato de cada um dizer, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. Eu sou mais de Cefas. E os mais espirituais dizem, eu sou de Cristo. Eu não sirvo a homens. Sirvo somente a Deus. E sempre tem, né? Eu não sirvo a homens. Esse que parece espiritual. Então quem é que prega para ele? Um anjo? Não, é irmão. Claro que a gente segue a homens. Homens guiados por Deus. Mas olha só, aí me frustrei. Tá. Se tu torna homens um Deus, aí é um problema que você carrega. Agora você segue a homens guiados por Deus. Porque senão a gente é... Quem é Deus? Nós. Deus estabeleceu. Então, observe os acertos. No momento que errar, não olha para o erro. O modelo é Cristo. Enquanto estiver imitando Cristo, é modelo para a nossa vida. No momento que não imitar Cristo, não é modelo para a sua vida. Aí você imita aquilo que se parece com Cristo, e quando não se parecer com Cristo, você não precisa imitar. Simples quanto isso. Amém? Simples, né? Escandalizei, olha o que fizeram comigo. Meu Deus do céu. Escandalizei com meu filho, escandalizei com a minha esposa, escandalizei com o outro, mas quem é o modelo? É Cristo. Mas olha só, a pessoa diz, pois é, mas o modelo é Cristo. No momento que alguém não estiver imitando Cristo, você não precisa imitar. Paulo disse, eu de meus imitadores. Alguém pode dizer, não, eu só imito Cristo. Pois é, mas e ser meus imitadores, porque eu também estou imitando Cristo. Tá bom, Paulo. Então, assim, quando imita Cristo, eu também te imito. Tá bom. Eu vou no mesmo caminho, vou nos mesmos passos. Tá bom. No momento que Paulo desvirtuar de alguma coisa, não imita Paulo. Imita Cristo. Ponto. Simples quanto isso. E os irmãos da igreja de Corinto, o que estava acontecendo? Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, não, eu sou de Cefas. Outro dizendo, não, segundo nome, vocês gostam desses pastores aí, eu não, eu sou só de Deus. Paulo diz, irmãos, tem divisão entre vós. Acaso, irmãos, Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventuras batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Esse negócio, Paulo estava dizendo, os irmãos estavam dizendo, eu prefiro esse pregador, eu prefiro o outro, eu prefiro o outro. Não, eu sou discípulo do outro. Paulo dizendo, irmãos, vocês têm que entender que cada um carrega uma unção. Cada um vai fluir de um jeito. Então não diga, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou dessa igreja. Eu sou dessa igreja. Eu sou da Rema. Eu sou da Church. Eu sou da Rema Church. Irmão, Cristo não está dividido. Perceba. E quem é que pregou para você? Quem é que convenceu? Foi o Espírito Santo. Então a glória é dele. Aí Paulo continua dizendo, olha, certamente, primeiro, né? Ele diz, olha, a pregação do evangelho não é com palavra persuasiva humana, sabedoria humana, mas é poder de Deus para que não se anule a cruz de Cristo. Fala aí, a cruz de Cristo. E aí Paulo agora descreve. Perceba isso. Aqui está a centralidade da pregação de Paulo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. A palavra da cruz. Irmãos, se tem uma palavra
que saiu de muitos púlpitos há muito tempo é a palavra da cruz de Cristo. Foi removida da cruz, foi removida em muitos púlpitos a palavra da cruz. Ninguém mais prega a cruz. Só é conforto para Deus vai te ajudar, Deus vai fazer, que tu é a coisa mais especial do universo, que tu é bom, que olha o que estão fazendo contigo. E a cruz, irmão? Não, a cruz não. Mas Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Olha só, os judeus pedem sinais, e os gregos buscam entendimento. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucuras para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Por fim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Vocês foram chamados. E você chamado a Cristo, ao Evangelho, reparem na vossa vocação, visto que vocês não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Então, irmãos, olha para nós, irmãos. Já deu para ver que a gente não é muito de nobre nascimento, né? O sobrenome é Souza da Silva, irmão. Já falei que não dá 300 pila de crédito no Nubank. Você percebe? Não é de nobre nascimento. E é isso que Deus faz. Ele chamou gente simples para confundir a soberba do mundo, para confundir a sabedoria do mundo. Reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Irmão, você foi alcançado por Cristo? Sim? Ou você é coisa louca, ou você é coisa humilde, ou você é coisa fraca, ou você é coisa desprezível, ou você é coisa que não é nada. É isso que Paulo está dizendo. Nós alcançados, ele está dizendo que Deus escolheu as coisas loucas, as coisas fracas, as coisas humildes, as coisas desprezíveis e as coisas que não são coisa nenhuma. Então não tem do que a gente se gloriar? Não tem. Olha a classificação para ser chamado por Cristo. Ou a gente está no grupo dos loucos, ou nos grupos dos fracos, ou nos grupos dos humildes, dos simples, né? Ou nos grupos dos desprezados, e no grupo dos que não são coisa nenhuma. Para que ninguém se glorie. E toda a glória, por isso na nossa vida, seja atribuída a Cristo. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Agora ele termina dizendo: mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada.
mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus, olha só, está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Você ama Cristo? É isso que Deus preparou. Pastor, então meus olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais a minha mente entendeu. É isso que Deus preparou? Sim. Ok, mas isso não é revelado? Vamos ler. Mas Deus revelou pelo seu Espírito. Portanto, o que o olho não viu, o que o seu olho não viu, será revelado para você através do Espírito Santo. O que seu ouvido jamais ouviu, o Espírito Santo dará discernimento para você. O que jamais penetrou na mente humana, é isso que Deus vai revelar para você por meio do seu Espírito. Por isso que é lindo, necessário que alguém viva uma vida imerso na presença do Espírito, porque o Espírito revela aquilo que a mente não revela, aquilo que olhos não viram e aquilo que ouvidos jamais ouviram. É isso que é revelado por meio do Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga, discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Declare isso, eu tenho a mente de Cristo. E para nós finalizarmos agora, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Olha Paulo dizendo, irmãos, eu não pude falar como espiritual para vocês, e sim como carnal, como crianças em Cristo. Eu dei para vocês leite para beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiam suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Olha Paulo dizendo, irmãos, eu queria falar para você algumas coisas, umas verdades, mas não posso. Porque se eu falar, você corre. Se eu der uns confrontos aqui, um alimento um pouquinho mais sólido, você vai dizer que é loucura. Você vai correr. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Irmãos, eu queria falar sobre coisas profundas do Espírito, mas eu tenho que resolver porque você está com ciúme do outro irmão, que você ficou bravo porque não convidaram você para a reunião que teve lá na casa do outro, para que você que está incomodado porque o outro disse para você que o outro estava servindo e você serviu mais. Irmãos, eu queria que vocês discernissem, eu queria revelar para vocês, entregar para vocês um alimento mais sólido, mas não dá. Olha o que Paulo está dizendo. Havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens, irmãos? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Irmãos, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. De modo que nem o que planta é coisa alguma, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus. Paulo diz que nós somos lavoura de Deus. Por que lavoura? Não é a floresta. Floresta cresce desordenadamente, mas lavoura, você prepara a terra, mas é Deus que desce com a chuva do céu para regar e dar o crescimento.
Você prepara a terra, você organiza, mas você sabe que o crescimento vem do Senhor. Nós trabalhamos, nós pregamos o evangelho, nós organizamos, nós tentamos fazer o melhor, o mais excelente, mas sabendo que é uma lavoura, a gente prepara a terra, mas é Deus que dá o crescimento. A glória é dele. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Olha só, Paulo se apresenta como engenheiro desse grande edifício, que é a igreja. Segundo a graça, lancei o fundamento como prudente construtor. O outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Irmão, o centro da igreja, a centralidade, o fundamento que toda a igreja vai ser edificada é Cristo. 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 Cristo é o centro, não é a gente é o centro. Se alguém lançar outro fundamento, colocar pessoas no centro, preferência humana no centro, não vai permanecer. É isso que Paulo diz. Olha o que ele diz agora, 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um no próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que vocês são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O que Paulo está dizendo? Irmãos, olha só. Vocês estão edificando a igreja, vocês estão sendo edificados. Nós lançamos o fundamento, e o fundamento é Cristo, irmãos. Tudo em vocês precisa convergir para Cristo. Não é o que eu acho, o que eu penso, é Cristo, é o fundamento. E eu digo para vocês, cada um veja como edifica. Tem aqueles que vão edificar com madeira, com ouro, prata e pedras preciosas. Irmãos, quando o ouro passa no fogo, toda impureza é removida. E o ouro fica mais puro ainda. A prata é assim, pedras preciosas, elas não perdem o seu valor. Agora, se a madeira passa no fogo, o que acontece, irmãos? O feno e a palha, o que acontece? Se queima, vira cinza, vira nada. Paulo está dizendo que a maneira que cada um edifica vai ser passada pelo fogo um dia. E aí, se permanecer, vai ver que aquilo foi construído com a base de Cristo. Quer um exemplo? A gente passou pela pandemia. Sim ou não? Tem muita igreja que acabou na pandemia. Você imagina, se teve igreja que os irmãos ficaram amedrontados, e aí, se não discernir o espírito, a gente parece inconsequente. Um monte de irmão agindo, olhando para a igreja, a gente não entenderam que tudo o que Satanás faz é para parar a igreja. Não estou dizendo que é para ser imprudente, mas estou dizendo para não se submeter ao governo, não se submeter ao império do medo que Satanás impõe. Muita igreja acabou vínculos de justamente o lugar para fortalecer fé, palavra, acabou. Irmãos denunciando irmãos. Irmãos, se uma igreja não é sólida para discernir uma pandemia, o espírito que está por trás do aparente visível, do medo que está instaurado, que é para parar com a igreja, se não discernir isso aqui, se perde para um vírus, se dissipa, vira cinza com um vírus, imagina passando pelo fogo do tribunal de Cristo. Você percebe? Então, muita igreja destruiu. Por quê? Porque a fé era muito tênue, muito tenra. Madeira, palha e feno. Não é Cristo no centro, não é a cruz, não é a fé. Aí o Espírito de medo toma conta. E aí os irmãos que não discernem espiritualmente a coisa, porque são fracos na fé, são madeira, palha e feno, se perde tudo. E age igual o ímpio. Irmãos, nós agimos igual o ímpio. A gente vai interpretar igual o ímpio as coisas. Não, a gente precisa discernir espiritualmente. Por isso que Paulo está dizendo. Aquilo que for ouro, prata e pedras preciosas vai permanecer. É guerra, é tribulação, é perseguição, é pandemia, é pestilência, é virulências.
mas a igreja, nada pode parar a igreja do Senhor, que é edificada com ouro, prata e pedras preciosas. Isso fala o nível de entrega. Se Cristo é o fundamento, vai permanecer. Se a sua vida, Cristo é o centro, vai permanecer. Se seu casamento é firmado em Cristo, vai permanecer. Passa a tribulação, passa dias maus, passam o vento, a tempestade, mas você permanece, porque você está posto em Cristo. Quero declarar que a sua vida está firmada em Cristo. Vai permanecer. Você não vai mais viver de ciclos abortados, porque o seu fundamento é Cristo. Se permanecer, 14, a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia, como que através do fogo. 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, e são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém. Amém. Até aqui. Até o 4? Até o 3? Deixa eu ver aqui. É até o 4, né? Mas amanhã volto no 4, para não delongar muito. Amém? Porque agora, ó Deus, queria aprofundar mais, mas aí é muita coisa. Agora, você percebe aqui nas epístolas paulinas, cada vez vai aprofundando mais. Aqui é puro suco da igreja. Agora eu estou falando de igreja. Amém? A nossa vida ser edificada. Amém? Irmãos, olha só. Amanhã tem o DNA. Tem um intensivo DNA. Então, alguns alunos também estarão indo para se deslocando. No período de meio-dia, acabo perdendo devocional e tudo mais. Então, tem de duas uma. Ou se torna desafiador para muitos, né? A questão do trânsito, enfim, fica gravado também, né? Mas é justamente no momento ali que muitos irmãos, além de equipe que vai estar trabalhando, então muitos de nós está envolvido com isso tudo, e aí está transitando. De duas uma. Ou a gente mantém normal, né? E aí faz a gravação e quem quiser assiste depois, ou eu antecipo, posso antecipar. Amanhã é feriado de Corpus Christi. Eu pergunto, muitos trabalham amanhã? Tem gente que vai tocar trabalho ou não? O que vocês... O que eu estou pensando? Talvez gravar mais cedo, talvez fazer aí 7 da manhã, e eu deixo já gravado. Porque aí eu fico pensando assim, pastor, mas aí alguém pode só ouvir depois, claro. Só que esses irmãos, por exemplo, eles estarão durante o dia inteiro e depois vão chegar meia-noite, 10 horas, 11 horas da noite em casa, né? Cansados depois de um dia inteiro de aula também. E aí, isso faz com que eles percam um dia de devocional, ok? Então, porque no outro dia já tem devocional de novo. Então, eu estava pensando em fazer amanhã 7 horas da manhã. E ao meio-dia, a gente reproduz ao meio-dia normal. Ok? Aí aquele que não ouviu aqueles que vão estar no DNA, por exemplo, 7 horas da manhã, já pode estar acompanhando. E você, não, eu quero assistir normal ao meio-dia. Aí a gente reproduz ao meio-dia. Tranquilo, tudo bem assim? Entende? Eu só quero garantir que todos sejam contemplados. Então, meio-dia vai estar gravado aqui, e aí a gente reproduz o devocional, que a gente deixa gravado e você só reproduz. Eu peço aqui pro Alexandre e Ricardo, dá para fazer isso? Então, mais cedo, então, para garantir para os irmãos, quem quiser fazer mais cedo, já garante mais cedo, 7 horas da manhã, então. E aí, vai ficar gravado ao meio-dia. Bênção assim? Combinado, então. Aí eu vou fazer isso, então, para garantir que todos consigam cumprir o devocional no mesmo dia. Amém? Para a gente não ficar muita coisa embolada.
Ok? Amém. Graça e paz para você. Uma boa tarde, um bom trabalho. E logo mais nos encontramos em mais um culto profundo, poderoso. Lembrando, nós estamos em uma temporada imersos na presença. Imersos na presença. E tem sido poderosos, tem sido transformadores e profundos as nossas reuniões. E hoje não será diferente. Tenho orado por isso e a gente está sendo regado, né, aprofundado em experiências espirituais. Então hoje, libere vida sobre alguém. Você sabe, ore por pessoas, libere, está fluindo, presença manifesta. Presença de Deus, ok? Nesse caminho da presença, nesse caminho da glória, que a glória faz na nossa vida. Amém? Então, essa é mais uma noite de presença manifesta. Todas as nossas reuniões, né? Mas a gente percebe um liberar, um tempo, uma nova temporada, um tempo de transição. É isso que está acontecendo. E Deus está oportunizando que nós venhamos imergir de forma mais profunda nas águas do Espírito. Amém? Vamos aprofundar essa noite mais um pouco. Eu conto com você na comunhão dos santos para liberar a vida sobre seus irmãos também. Lembrando, ore com pessoas, libere palavra profética, libere vida, ore intensamente, cante intensamente, pule, na hora de chorar, chore, seja espontâneo diante da presença, como Davi. Amém? É assim que a gente é transformado. Graça e paz, boa tarde, até logo mais. E amanhã, então, 7 horas da manhã, o devocional. Ou meio-dia, gravação normal para você. Tchau, querido. Tudo isso, tchau. Um abraço. Tchau. Tchau.